Então, por favor, professor, me ajude a esclarecer algumas relações de ideias que eu estava fazendo em relação ao estado vibracional. Algumas tertúlias eu tenho falado sobre o osso esfenoide e o EV. Né? No osso esfenoide lá tem algumas questões importantes, como, por exemplo, alguns nervos ópticos, a hipófise que produz uma série de hormônios, inclusive que afetam diretamente o aspecto cerebral, como a endorfina. Né? eu falo que o osso mais importante que nós temos no corpo humano, eles parecem são, atualmente, eu não sei o total lá, mas é um monte de osso, tem mais de uns 200. Agora, o que é que se passa? Ele é o mais importante, o esfenoide. Por quê? É o mais complicadinho, é o mais sofisticado. Estuda bem. A Cristiane tem uma temporada que estava estudando tudo sobre o esfenoide de novo, para ver como é que era, por causa disso. Agora, olha a circulação, olha a inervação, olha a posição, o processo anatômico e o que ele significa do ponto de vista da fisiologia do resto. O que tem em torno dele? Então é o processo do embasamento, entende? É justamente essa relação que eu estava fazendo. Eu vi a questão, por exemplo, algumas artérias, a questão da pressão. Eu desenhei muitos ossos, tipo lá o Leonardo da Vinci, aquele troço. Eu desenhei muito por causa do meu curso de odontologia, que o povo precisava daquilo. Então, eu desenhei tudo quanto foi osso para esse povo todo. O mais complicadinho deles todos para desenhar é o esfenoide. É assim, a relação que eu estava fazendo é justamente, por exemplo, como ele atua e, consequentemente, a energia transitando por ali, afeta lá, digamos, a hipófise. Isso, digamos, que gere uma produção maior de endorfina. E a endorfina, ela facilita o quê? As conexões neuroniais, ou seja, aumenta a sinapse. Além de um processo de euforia. Mas aí, como é que fica também aí a pineal? A epífise, como eles chamam. Também está aí no meio. Agora, o problema, você não sabe onde é que está essa glândula, não sabe nada. Mas, por exemplo, você pode sentir esses nervos do esfenoide na hora que você põe. Ó, isso aqui, ó, eu estou aqui, aí eu faço isso. Ó, só isso aqui, ó, eu já vi tudo. Agora, ó, ele às vezes parece estar saindo assim, ó, junto com as minhas orelhas, mais ou menos aqui, ó. Você está entendendo? Agora, eu sinto isso assim, desse jeito, desde a minha adolescência. Uma outra coisa, eu tive em coma, tive esses processos todos de hipertensão, infarto, nada disso mudou. É como se a constituição do processo do holossoma superasse o corpo através do esfenoide. Você entendeu o que eu estou falando? Entendi, professor. Quer dizer, o negócio de lá para cá. Então, por exemplo, todos esses outros processos, isso não interferia em mim. Então, por exemplo, quando eu saí do coma e fui para casa, eu atingi um monte de gente com energia que iam me visitar. Valdo, eu estou precisando de você, veja como é que está. E eu com aqueles negócios tudo aqui, começava a jogar energia, o cara me adorava lá. Por quê? O processo meu era físico. Houve um desarranjo físico, uma avaria física. Mas do ponto de vista holossomático e energia, não. Só mais uma pergunta dentro disso que você está falando aí. Seria por isso que, por exemplo, você está produzindo o estado vibracional e favorecendo uma série de aspectos naquela região. Isso favoreceria experiências mentais somáticas de alto nível, justamente por causa dos desbloqueios energéticos associados a essa exacerbação de processos hormonais? Tudo influi. Agora, ó, uma pessoa que começa a, vamos dizer, liberar o processo da energia com autoconsciência dessa realidade, uma realidade física, extrafísica, fisiológica e parafisiológica, ela é capaz de fazer qualquer outra coisa. Todos os outros grandes fenômenos e automanifestações grandonas parapsíquicas derivam disso. Então, isso aí é básico. Se ela consegue já dominar isso, ela já abre um caminho para o resto. Isso é a regra. Assim, é que eu me sinto muito estimulado a pesquisar muitas coisas relativas à neurociência. Só que, até comentei em outras tertúlias, eu sou engenheiro. Então, assim, como não tenho conhecimento de medicina ou de psiquiatria... Não, isso é bom até que você entenda bem o processo. Pela engenharia, você pode estudar mais o processo da neurociência. Isso é bom, é importante, porque o corpo é muita coisa que é uma máquina nesse sentido. Isso aí pode estimular você a entender até mais. Agora, olhe a parte
prática, vivencial disso. Se você já sente o processo por aí, agora veja, ó, olha bem como é que é a minha cabeça. Ó, sou careca, é mais fácil você ver. Olha bem a minha cabeça. Ó, o crânio está aqui, tá certo? Ó, occipital. Agora, ó, olha a orelha, onde é que está? Eu sinto, ó, onde é que estão meus olhos. Eu sinto o processo que sai mais ou menos nessa direção do processo da orelha aqui, assim. Pensa em você, como é que você é. Porque aí há umas alterações de crânio. Isso aí tudo influi na situação. Por quê? O esfenóide é a base desse negócio todo. Crânio, ali de baixo. Entende? As coisas dele, o jeito que ele segura. Então, pensa no seu caso como é que é. Agora, de qualquer maneira, você vai sentir entre esse nível dos globos oculares e o processo do tragus, que é esse negócio aqui, ó, da orelha, tá certo? Então, é mais ou menos por aqui que o negócio sai. Agora, aí tem essas duas glândulas básicas que você estava falando, tem a base do crânio, tem o processo do occipital, com o processo da decussação das pirâmides, com problema oftalmológico, tem os 12 pares cranianos funcionando nessa história. Estuda os 12 pares cranianos. Como é que fica nisso? Não é um caso para pensar. Uma outra coisa que não pode ser esquecida é a decussação das pirâmides, é a hora que cruza o negócio. Para você saber, na hora que se manifesta fisicamente, que às vezes está trocado. Tem que saber isso. Tem duas coisas aí que mudam. Os olhos se alteram por causa da decussação. E o processo dos dois hemisférios que mudam por causa da lateralidade. Tem que pensar isso aí. Mas é por aí, insista com o problema. Pega uns livros de neurociência que sejam novos, que estão lançando agora. Lê também os livros da Suzana. Ela vai te dar uma boa ideia. A Suzana especializada lá. E outra coisa, assina a revista Mente e Cérebro. A revista tem muita bobagem, muita ilustração para agradar os outros, para fazer média, mas tem às vezes alguns artigos bons, de origem estrangeira, tudo. É bom.